Agradeço a presença da Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque e agradeço-lhe também e, sobretudo, a clareza da exposição que aqui nos trouxe. E agora eu gostaria, enfim, de trazer aqui algumas questões que, obviamente, muitas delas irão versar sobre o texto que agora nos acabou de ler e que nos vai deixar. E fazendo aqui uma tentativa de abordagem cronológica, eu gostaria de começar por perguntar o seguinte. Em 2012, o Banco de Portugal estimou em 1.400 milhões as necessidades de capital do BANIF. E há, nessa altura, posto em cima da mesa, pelo Banco de Portugal, a recapitalização. Mas há também outras alternativas. Fala-se noutros cenários, alternativas que eventualmente seriam viáveis e, designadamente, na carta que o ex-ministro Vítor Gaspar envia a 19 de dezembro de 2012, é onde faz 21 pedidos de esclarecimento ao Banco de Portugal. Num deles, o número 18, pede-se o seguinte e passa a ler: comparação detalhada das opções de recapitalização e de resolução do BANIF, incluindo os respectivos custos. Eu gostaria que a senhora doutora nos elucidasse um bocadinho sobre se isto foi feito e se tem uma noção de quais seriam os custos das alternativas à recapitalização. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu gostaria de, apenas para esclarecimento dos senhores deputados, de relembrar que à data que foi agora referida, portanto a data do final de 2012, eu era Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças, aliás, Secretária de Estado do Tesouro, e portanto não tinha a competência delegada do acompanhamento dos processos de capitalização das instituições financeiras. Desta forma, o meu acompanhamento durante essa fase era um acompanhamento mais pontual e distante, ou seja, não estive diretamente envolvida nas discussões que conduziram à decisão. Naturalmente conheço o processo, tanto mais que fiquei responsável pelo seu acompanhamento desde o dia 2 de julho de 2013, em que tomei posse como Ministra de Estado e das Finanças, e quer nas conversas que foram ocorrendo até essa data, quer na própria transição de pastas, inteirei-me de toda a situação. E, portanto, queria apenas que os senhores deputados tivessem presente que as minhas respostas constam da informação que tenho, da informação que consta da documentação, mas que não estive diretamente envolvida nas discussões e, portanto, poderá haver pormenores que, eventualmente, só o ex-ministro Vítor Gaspar é que estará em condições de esclarecer. Isto dito, a decisão de recapitalização que foi tomada em janeiro de 2013 foi precedida de uma discussão longa com o Banco de Portugal, designadamente para se aferir se as alternativas existentes, nomeadamente a resolução ou a liquidação da instituição, se seriam uma alternativa preferível à recapitalização pública. E aquilo que foram os pareceres do Banco de Portugal foram no sentido de que o banco se tornaria viável após a recapitalização pública no montante que acabou por ser autorizado, de 1.100 milhões de euros, e o Banco de Portugal fez estimativas de quais seriam os custos associados a cada uma das outras alternativas, resolução ou recapitalização, com intervalos, na medida em que se poderiam colocar cenários distintos em cada um dos casos, mas, em qualquer dos casos, evidenciando sempre um custo muito superior àquele que resultaria da decisão de recapitalização. Eu gostaria também de relembrar os senhores deputados qual é o contexto em que estávamos, ou qual era o contexto em que estávamos no final do ano de 2012, que era um contexto particularmente difícil. Sabemos que 2012 foi o ano em que a recessão foi mais profunda, em que havia riscos acrescidos para a estabilidade financeira e para a estabilidade macroeconómica, em que as decisões não podiam deixar de ser ponderadas também por estes fatores. E parece-me importante recordar este facto, porque, como aliás já tive a ocasião de dizer em momentos anteriores e sobre outros assuntos, uma coisa é avaliar as decisões à luz de hoje, outra coisa é avaliar as decisões tendo em conta o enquadramento em que se estava quando as mesmas foram tomadas. E, portanto,
efetivamente, houve uma discussão extensa, que aliás está bem documentada, entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal sobre as várias alternativas, e dessa discussão resultou a convicção expressa nos pareceres do Banco de Portugal e que o Ministério das Finanças, o então Ministro, aceitou, de que as alternativas teriam custos superiores do ponto de vista orçamental e teriam também custos muito superiores em termos de riscos para a estabilidade financeira. E foi nesse contexto que a decisão foi tomada. Mas não nos consegue dar uma ideia de valores? Sr. Deputado, eu de memória confesso que não os tenho, porque, como digo, como eu não estive envolvida diretamente nessas discussões, não as acompanhei com a mesma atenção que naturalmente acompanhei depois de ter tomado posse como Ministra das Finanças, mas a ideia que eu recordo, e até da documentação que existe, é que qualquer das alternativas implicava pelo menos o dobro do custo, mesmo num cenário mais otimista. E temos de ter também em atenção que havia uma base de depósitos significativamente superior àquela que existia já em 2015, mas havia também, como eu referi na minha intervenção inicial, dívida garantida por parte do Estado português e que naturalmente numa situação de resolução ou de liquidação seria o Estado português, o erário público, chamado a responder por essa dívida e, portanto, os custos dessa solução também teriam sempre em conta a perda desses montantes que estavam na disposição do Estado ao BANIF nessa data. Então, é possível dizer que os custos seriam pelo menos o dobro e em todos os cenários, independentemente dos custos financeiros, todos os outros custos, digamos assim, laterais, seriam também eles muito mais gravosos. Bom, a verdade, Sr. Deputado, é que com esta decisão se conseguiu preservar a estabilidade financeira. Ou seja, a decisão de intervenção no BANIF com a recapitalização pública permitiu, numa primeira fase, estabilizar a situação do banco e permitiu depois, ao longo dos 3 anos seguintes, resolver uma grande parte dos problemas que o banco tinha e que tinham dado origem a essa necessidade de recapitalização e a estabilidade financeira foi preservada. E peço desculpa de me repetir, mas parece-me particularmente importante o contexto em que estávamos a trabalhar no final de 2012 era um contexto particularmente adverso, em que havia muitas dúvidas sobre a forma como Portugal conseguiria ou não levar a bom porto o seu processo de ajustamento económico e financeiro, uma recessão económica profunda e, nesse contexto, os riscos para a estabilidade financeira de quaisquer outras decisões seriam naturalmente muito mais gravosos do que quando estávamos em 2014 ou em 2015. A situação era radicalmente diferente e esse risco foi naturalmente ponderado na decisão que foi tomada. Muito obrigado. Nessa mesma carta, o Ministro Vítor Gaspar refere que recebeu as indicações do Sr. Governador do Banco de Portugal com grande surpresa. Eu sei que não era a titular da pasta, como é óbvio, mas com certeza que do seu acompanhamento do processo terá sabido algumas das razões que levaram a essa surpresa. Não nos quer falar um pouco sobre isso? Sr. Deputado, enfim, não quero pronunciar-me em nome do Sr. Ministro Vítor Gaspar e das razões pelas quais ele terá escolhido esses termos em particular, não me compete fazê-lo. O meu entendimento do processo, como digo, do acompanhamento algo distante que fazia à data e do acompanhamento muito presente que passei a fazer a partir de julho de 2013, é que havia um conjunto de situações graves na situação do BANIF que teriam suscitado algumas questões por parte do Sr. Ministro, mas quanto àquilo que exatamente o Sr. Ministro queria dizer, ou o Sr. Ex-Ministro, eu remeto para as explicações que ele possa dar, não me compete a mim interpretar as palavras que decidiu utilizar. Muito obrigado. Mas na mesma carta, na carta que é recebida pelo Ministro Vítor Gaspar a 15 de novembro, carta do Governador do Banco de Portugal, é referida a possibilidade de decisão de retirada do Estatuto de Contraparte elegível ao BANIF no dia 22 de novembro. Tem conhecimento disso? Sr. Deputado, nessa altura que estamos a falar de 2012, tenho conhecimento pela documentação. E teria sido um argumento decisivo para a decisão do... Admito que sim. Como digo, como eu não tinha a responsabilidade do processo,
não quero pronunciar-me sobre quais foram os argumentos mais decisivos. Fiz já aqui perante os senhores deputados aquilo que era o enquadramento em que as decisões estavam a ser tomadas, mas qual teria sido o argumento que mais teria pesado para a decisão, eu julgo que quem pode de facto esclarecer com proveito essa questão é o Sr. Ex-Ministro Vítor Gaspar. Muito bem. Depois da recapitalização vem a fase dos planos de reestruturação, que já se foi dito que foram 8. A senhora ex-ministra, peço desculpa, já nos disse aqui que não, e outros, enfim, testemunhos que aqui tivemos dizem exatamente o mesmo, mas disse agora na sua introdução que nenhum foi chumbado, mas também nenhum foi aprovado. Pode-nos explicar exatamente porquê? Verdade, Sr. Deputado. Como eu expliquei, ou como referi na minha intervenção inicial, as regras que então, ou melhor, isto não expliquei tão concretamente, mas vou aproveitar para o fazer agora. As regras que vigoravam à data das operações de recapitalização dos bancos portugueses eram de molde a que a aprovação por parte da Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia era dada previamente, de forma condicionada à aprovação posterior de um plano de reestruturação. Essas regras foram alteradas a partir de 2013, ou seja, um processo análogo conduzido hoje exigiria uma prévia aprovação do plano de reestruturação antes que a recapitalização pública pudesse ter lugar. Houve outras regras que se alteraram, mas esta é uma delas, mas à data as regras que existiam eram estas. E, portanto, aquilo que a Direção-Geral de Concorrência fez para o caso do Banif é exatamente o mesmo que fez para o caso de todos os outros bancos. Dá uma aprovação condicionada ou temporária até à aprovação do plano de reestruturação. E, portanto, embora tenha suscitado mais questões neste caso, ou mais ceticismo, que foi a palavra que eu utilizei na intervenção inicial, do que nos restantes casos, a verdade é que o procedimento é o mesmo para todos os bancos, porque eram as regras que então estavam em vigor. E, portanto, aquilo que aconteceu em todos os processos foi um conjunto muito intenso de interações com a Direção-Geral de Concorrência, em que iam sendo sucessivamente fechados alguns pontos ou acordados alguns pontos, outros continuavam a ser discutidos e, ao mesmo tempo, os bancos, e isto aplica-se a todos, iam fazendo uma atualização dos seus planos. E atualização porquê? Primeiro porque havia um conjunto de pressupostos que tinham de ser atualizados. Todos os processos, todos os planos de reestruturação têm subjacente um cenário macroeconómico. E o próprio cenário macroeconómico é algo dinâmico, vai sendo alterado e é preciso refletir essas alterações no plano de reestruturação e nas projeções financeiras para o futuro. Mas também porque havia um conjunto de ações por parte dos bancos que iam sendo postas em prática e que, que dessa forma levavam a uma atualização do plano. Basicamente dizer isto já está feito, altera desta ou daquela forma aquilo que se vai seguir e, portanto, todo este processo interativo e dinâmico foi comum a todos os bancos. Aquilo que aconteceu nos restantes bancos foi que terminou com uma decisão final por parte da Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia de aprovação dos respectivos planos de reestruturação, a que se segue depois um acompanhamento, mas no caso do Banif, aquilo que foi sucedendo é que, apesar das múltiplas discussões, não foi nunca possível chegar a uma decisão. Mas eu realço esse ponto porque é muito importante. A decisão formal de chumbar ou aprovar o plano não existiu. Até à data da resolução do Banif em dezembro de 2015, a discussão mantinha-se, continuávamos, em paralelo, o Banif foi pondo em prática o plano de reestruturação e cumprindo todas as linhas do catálogo de compromissos que tinha sido acordado no final de junho de 2013, mas não foi possível obter esse acordo. Portanto, o plano não foi chumbado e também não foi aprovado porque, uma vez feita a resolução do Banif, a Comissão Europeia encerrou o processo de avaliação que estava em curso por se ter tornado inútil. Ou seja, a partir do momento em que a entidade deixa de existir, deixa de ser matéria relevante
o impacto que os auxílios de Estado possam ou não ter na concorrência. Portanto, o processo fechou, eu utilizei uma expressão, peço desculpa que não sou jurista, mas perguntei a um jurista se era a expressão correta e disseram que sim, de inutilidade superveniente, ou seja, o processo tornou-se inútil porque terminou. E, portanto, parece-me importante esclarecer que a Direção-Geral de Concorrência não aprovou, mas também não chumbou. E o processo concluiu-se de uma outra forma. Mas há aqui uma situação que eu confesso não compreendi cabalmente e já houve, enfim, vários depoimentos a focar o ponto, que é o catálogo de compromissos que parece ser entendido designadamente pelo Dr. Jorge Tomé e também, em certa medida, pelo Dr. Luís Amado, como vinculativo, dado que alguns dos pontos eram aprovados nas constantes reuniões, porque parece que eram constantes, entre a administração do BANIF e a DGCOM. E, portanto, enquanto que o BANIF executava essas determinações, do outro lado entendia-se que essas determinações eram, se permita-me a expressão, avulsas, já que o catálogo de compromissos também ele nunca foi aprovado. Sr. Deputado, existe uma regra nestas negociações europeias que eu ouvi muitíssimas vezes citada no Eurogrupo e no Ecofin, que é nada está acordado até que tudo esteja acordado. Esta é a regra que vigora em todas as discussões europeias. Ainda assim, há naturalmente um princípio de boa-fé na discussão entre as partes e entendimentos que são partilhados sobre o que está acordado e o que não está acordado. E desse ponto de vista, tivemos alguma desilusão, digamos, com a Direção-Geral de Concorrência, na medida em que o conjunto de elementos que constam do catálogo de compromissos foi discutido com muito detalhe e foi merecendo o acordo por parte dos serviços da Comissão Europeia. Como digo, note-se que isto é um acordo, um entendimento entre equipas que estão a discutir e não um acordo formal que seja objeto de uma decisão formal. E é importante fazer aqui, realçar esta diferença, porque é este o procedimento habitual das discussões em contexto europeu. E, portanto, aquilo que surgia recorrentemente, voltar a colocar em cima da mesa assuntos que já tinham sido fechados, obrigava a que novamente se repetissem os argumentos que já tinham sido utilizados, tornar a tirar o assunto de cima da mesa, retomar a discussão e, de facto, foi um trabalho muitíssimo longo, permanente. Eu não sei quantificar quantas reuniões tivemos sobre o assunto. Tenho registro de bem mais de 200. Mais de 200? Bem mais de 200, com o envolvimento do meu gabinete, naquele período entre julho de 2013 e novembro de 2015, fora todas aquelas interações que não constam da agenda, porque é quando se pega no telefone, quando se tem alguma coisa não agendada. Portanto, teve um acompanhamento permanente, diário, era o assunto sempre em cima da mesa. Estas discussões foram, apesar de tudo, proveitosas, porque foi possível conseguir chegar a entendimentos em várias matérias, conseguir fazer valer o nosso ponto de vista relativamente a alguns pontos. Infelizmente não permitiu uma conclusão bem-sucedida do processo, mas enfim, como digo, quando eu deixei funções em 26 de novembro de 2015, a discussão estava ainda a decorrer entre as autoridades portuguesas e, através dessa via, o BANIF e a Direção-Geral de Concorrência. Mas então considera que, apesar de não ter havido uma aprovação do plano global e do catálogo de compromissos também, o facto da administração do BANIF ir cumprindo essas determinações mudou completamente a face do banco e isso foi positivo? Portanto, claramente que isso foi positivo, mudou completamente a face do banco. O banco estava muito melhor em novembro de 2015, e reporto-me até essa data, que é a data em que eu tive responsabilidades, do que no início do processo, mas há múltipla correspondência da Direção-Geral de Concorrência em que reconhecem os progressos feitos, em que dizem, reconhecemos que houve avanços nesta matéria, que foram positivos, que vemos com bons olhos. Há múltiplas referências na documentação a esse reconhecimento por parte da Direção-Geral de Concorrência de que o trabalho que estava a ser feito ia no sentido certo. Verdade também que acompanhados
por advertências de que havia outras coisas por fazer e que aquilo não era suficiente, mas foi sendo reconhecido que havia desenvolvimentos positivos. Portanto, isso fez parte da interação constante com a Direção-Geral de Concorrência. O Estado teve, pelo menos durante grande parte do tempo, 2 representantes na administração. O número era suficiente e os seus poderes eram também suficientes? Portanto, sim, o número eu tive com os representantes do Estado que mudaram ao longo do período. Tivemos primeiro o Dr. António Varela e o Dr. Rogério. Eu peço desculpa, mas agora não me estou a lembrar do apelido. Enfim, quando me lembrar. Mas eram 2 representantes. Agora não me consigo lembrar do apelido do Dr. Rogério, que é lamentável, mas não me lembro. Mas nessa primeira fase, depois tivemos numa segunda fase o Dr. Issouf Hamad e o Dr. Miguel Barbosa, sendo que o Dr. Issouf Hamad substituiu o Dr. Rogério e o Dr. Miguel Barbosa substituiu o Dr. António Varela. Ao longo deste tempo... Rodrigues, muito obrigada. Esqueci do apelido do senhor, peço desculpa. Em particular ao Dr. Rogério Rodrigues termos esquecido do apelido. O acompanhamento que nós fazíamos também através dos nossos administradores também era constante. As reuniões que tinha sucessivamente com a administração do BANIF incluíam os nossos representantes, tinha também reuniões com eles e contactos múltiplos por telefone, presenciais, por e-mail, enfim, mantínhamos um contacto permanente que me permitia acompanhar o BANIF em todas as matérias relevantes. Naturalmente que os administradores do Estado não me descreviam em detalhe as decisões diárias e correntes da gestão, porque isso nem faria sentido, mas em todas as matérias relevantes para avaliar a evolução do processo ou aquelas que eventualmente carecessem de alguma decisão do acionista, isso era discutido. Aquilo que aconteceu ao longo do tempo foi que se verificou que nunca o banco tomou decisões que tivessem sido contra a vontade do Estado, do acionista Estado. E, portanto, com essa constatação, eu diria que sim, os poderes eram materialmente suficientes. Se não houve nenhuma situação em que tenha havido uma decisão à revelia daquilo que o acionista Estado pretendia, é porque os poderes, expressem-se da forma que se expressassem, eram suficientes porque garantiram, de facto, este resultado. E quer em número, quer em trabalho, eu recordo também que quer o Dr. António Varela, quer o Dr. Miguel Barbosa, trabalhavam a tempo inteiro na instituição. E, portanto, era o trabalho que faziam em todo o horário laboral, sendo que o horário laboral teve um conceito bastante lato, porque eram de facto dias muito longos e muito tempo de trabalho, fins de semana incluídos, etc. Mas trabalhavam a tempo inteiro no banco e, portanto, estavam dentro da administração do banco com o mesmo grau de envolvimento que os administradores executivos. E, portanto, desse ponto de vista, não se distinguiam dos administradores não executivos normais, digamos assim, que normalmente enquadram uma estrutura de governação do modelo dualista. E, portanto, sim, eu diria que quer o número, quer o trabalho desenvolvido e os poderes de que dispunham eram suficientes a partir da constatação dos resultados, ainda que numa fase final se tenha aumentado essa representação para reforçar, enfim, como sinal, digamos assim, a presença do Estado, mas não propriamente por nenhuma constatação de que seria preciso mais vigilância ou mais acompanhamento. Os termos em que este acompanhamento foi feito foram satisfatórios ao longo de todo o período. Mas chegamos aqui a uma encruzilhada que eu gostaria que nos esclarecesse, que é a seguinte: se de facto a administração do BANIF estava a fazer um trabalho que tinha resultados positivos, e se os administradores do Estado eram suficientes e tinham poderes bastantes, leva-me, enfim, a perguntar-lhe sobre uma matéria que foi aqui amplamente discutida. O Dr. Luís Amado disse que as entidades europeias tinham em relação à BANIF um preconceito de raiz. E foi dito, quer pelo Dr. Luís Amado, quer pelo Dr. Jorge Tomé, que a situação era má, as relações não eram boas, digamos antes assim, com a DGCOM e com a Comissão, mas pioraram a partir do momento em que entrou em funções a nova Comissão. Eu queria que comentasse isto e que já agora dissesse o que é que se passou com uma carta que lhe foi endereçada em dezembro de 2014 pela nova comissária, que lhe endereça uma carta que foi dado conhecimento à gestão do BANIF 3 meses depois. Se confirma esta situação e qual a sua motivação? Obrigada, Sr. Deputado.
Bom, eu não vou, obviamente, qualificar as palavras que foram utilizadas pelo Sr. Dr. Luís Amado quanto ao preconceito de raiz da Direção-Geral de Concorrência, mas julgo que entendo aquilo que o Sr. Luís Amado quis dizer. Conforme eu tive a ocasião de dizer, o processo de Banif foi mais difícil desde o primeiro minuto. A Troika e a Direção-Geral de Concorrência, que estava presente nas missões da Troika, tiveram relativamente a este processo uma postura muito mais negativa, aliás, uma postura negativa, que não tiveram relativamente aos outros processos. Recordo, no entanto, que teriam tido poderes para negar aquela aprovação, ainda que condicionada ou temporária. Ou seja, em 2012, ou no início de 2013, a Direção-Geral de Concorrência poderia não ter autorizado a operação de recapitalização pública. Tinha esse poder. Ao não o fazer, mesmo evidenciando os riscos e as preocupações, explicitamente admite que considera que os argumentos expendidos pelas autoridades nacionais são suficientemente válidos para fazer essa aprovação. Parece-me também importante clarificar este ponto. Mas havia, de facto, um ceticismo, uma preocupação maior, se lhe posso chamar assim, da Direção-Geral de Concorrência relativamente a esta matéria. Quanto à questão das relações terem piorado com a nova Comissão, Sr. Deputado, nós sabemos como é que funcionam as administrações públicas. E desse ponto de vista, as administrações públicas em Bruxelas não são diferentes das administrações públicas em Portugal ou em Espanha ou noutro sítio qualquer. Quando muda o titular da pasta, do cargo, seja do que for, os assuntos que ainda estão abertos normalmente andam um bocado para trás. E os serviços tornam a pôr em cima da mesa coisas que até já tinham sido fechadas e tiradas de cima da mesa antes. É o caso, por exemplo, do Contours Paper, ou seja, daquele papel, e para quem eventualmente nos esteja a ouvir não ficar a pensar o que é, o Contours Paper é um documento simples, com 3, 4 páginas, onde se estabelecem as principais linhas que devem ser seguidas num plano de reestruturação do Banif. Este documento, que é o documento que eu sei que já foi aqui referido em ocasiões anteriores, que defendia que o banco devia restringir a sua atividade às regiões autónomas e a determinados segmentos de clientes e que devia fazer a separação entre um banco bom e um banco mau. Este documento era um documento que tinha sido discutido em 2013, em 2014, que tinha sido rejeitada a parte de reduzir excessivamente a dimensão do banco, porque se entendia que isso sim comprometeria a sua viabilidade futura, mas quando muda o titular, estando esse processo ainda em curso, isto é a minha interpretação, os serviços reapresentam o mesmo documento. E eu digo que é a minha interpretação porque reconheço essa forma de atuação da administração pública em geral, é uma tendência natural que assim acontece. E, portanto, eu não diria que as relações pioraram com a nova Comissão, diria apenas que o facto de haver um novo titular que não estava dentro do processo e que se inteirou do processo a partir dos serviços nessa altura, fez com que voltássemos um bocado atrás e tivéssemos de fazer o esforço adicional de tornar a explicar aquilo que já tinha sido explicado. Mas não classificaria como um deteriorar das relações com a Comissão. Essa carta da Sra. Comissária de dezembro de 2014, portanto, tem, no meu entendimento, este enquadramento, volta a aparecer um tema que já tinha sido discutido e que em grande medida já tinha sido tirado da discussão, mas de facto foi, digamos que foi um reinício de diálogo a nível de comissário, porque ao nível dos serviços esse diálogo nunca foi interrompido, mas saiu o comissário Almunia, entrou a comissária Vestager e há aqui uma transição e foi o início do diálogo com a comissária, sendo que nos serviços o diálogo tinha naturalmente sempre estado em curso. Eu julgo que respondi às perguntas do Sr. Sim, mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Não é exatamente nessa altura que então Ministra das Finanças tenta proceder a uma mudança na administração do Banif? Exatamente, Sr. Deputado. É nessa altura, ou seja, é em janeiro, fevereiro de 2015, porque, pelo seguinte, e eu tive a ocasião depois até de falar nessa questão, aquilo que a Direção-Geral de Concorrência, a Sra. Comissária me transmitiu e cuja fonte seriam naturalmente os serviços,
a Direção-Geral de Concorrência enquanto serviços, é que havia algum desconforto, digamos, com a administração, havia algum agastamento por aquilo que referiam como a falta de qualidade da informação transmitida, porque, entre outras questões, o BANIF tinha um problema sério de sistemas de informação que só foi completamente ultrapassado já neste ano de 2015 e que dificultava a prestação de informação para a Direção-Geral de Concorrência. Portanto, havia ali um mal-estar que tinha sido criado e pareceu-me na altura que, havendo condições para isso, poderíamos conseguir um capital de boa vontade acrescido com a Direção-Geral de Concorrência, eventualmente com outras caras, com outras pessoas na administração. Mas noto que esta mudança só poderia ser feita com vantagem se tivéssemos identificado alguém que pudesse substituir o Dr. Jorge Tomé, em particular com vantagem. Ou seja, o Dr. Jorge Tomé é um banqueiro experiente, com boa reputação, que conduziu um processo muito importante no BANIF e que teve bons resultados e, como é óbvio, não fazia sentido substituir o Dr. Jorge Tomé por qualquer pessoa. Tinha de ser por alguém que fosse suficientemente reputado para garantir uma transição tranquila, para assegurar que a gestão continuava a ser eficaz nos processos que estavam em curso, mas que pudesse, junto da Direção-Geral de Concorrência, ganhar um capital novo de boa vontade para esse processo. E esta decisão que eu tomei, ou melhor, esta tentativa que eu levei a cabo, foi uma decisão que eu tomei porque me pareceu que, dada a importância do processo, valia a pena dar esse passo e ter essa decisão. No entanto, como é sabido, a administração não foi de facto substituída. As poucas pessoas que eu contactei, que me pareceram reunir condições para poder substituir com vantagem o Dr. Jorge Tomé, apresentaram-me razões válidas para não aceitar o desafio e, portanto, voltámos a trabalhar com a administração do Dr. Jorge, ou melhor, não é voltámos a trabalhar, nós não deixámos de trabalhar com a administração do Dr. Jorge Tomé, noto, mas continuámos a trabalhar com a administração do Dr. Jorge Tomé e então, nessa altura, final de julgo que início de março, transmitimos ao BANIF a carta que me tinha sido remetida em dezembro pela Sra. Comissária da Concorrência, dizendo que tínhamos de trabalhar num plano de reestruturação que fosse mais em linha com aquilo que era solicitado, sendo que o aqui ser em linha com o solicitado significava trabalharmos numa separação, aquilo que tem sido designado como o carve-out, retirar do balanço do banco aqueles ativos com baixa rentabilidade, digamos assim, para aliviar o balanço do banco e as suas necessidades de capital e, portanto, que teríamos de fazer esta separação jurídica, separar mesmo em duas entidades diferentes. É também nessa altura, e se calhar estou-me a adiantar, mas parece-me importante aqui no encadeamento, é também mais ou menos por essa altura, março, à volta disso, que o administrador do Estado de então, o Dr. Miguel Barbosa, identifica ou tem conhecimento da existência de um precedente de um banco espanhol em que tinha sido posto em prática um processo de separação de ativos da atividade bancária central e dos tais ativos de baixa rentabilidade ou sem bom desempenho e que esse processo tinha sido conduzido com o apoio de uma consultora chamada N+1, espanhola, que tinha obtido a aprovação da Comissão Europeia. E, portanto, começam então os trabalhos para contratar essa entidade e para preparar um plano que resultou naquilo que foi entregue em setembro de 2015 à Direção-Geral de Concorrência. Portanto, seguindo esta linha. E é este encadeamento e, naturalmente, que este trabalho foi feito com o envolvimento pleno e o empenhamento pleno da administração do BANIF desde essa altura e, portanto, não houve aqui verdadeiramente uma descontinuidade, houve um período de cerca de 2 meses, sensivelmente, em que procurei, pelas razões que expliquei, fazer a substituição da administração, mas não tendo sido possível encontrar alguém que a fizesse com vantagem, noto,
não era qualquer pessoa que era adequada para substituir o Dr. Jorge Tomé. O Dr. Jorge Tomé tem créditos firmados e tinha um bom trabalho à frente do Banif. Portanto, não tendo sido possível, continuámos o nosso trabalho com a administração e continuámos alinhados até ao momento em que apresentámos o projeto, o plano, em que o defendemos e até ao dia em que cessei funções como Ministro de Estado e das Finanças. Não nos pode dizer quem é que convidou e que não aceitou? Sr. Deputado, eu nessa matéria não vou revelar os nomes na medida em que estamos a falar de pessoas que não aceitaram, portanto, cujos nomes são pessoas que estão no mercado a desempenhar funções em outras instituições, que não expuseram a sua identidade publicamente, e eu entendo que devo respeitar esse direito à privacidade dessas pessoas. Posso apenas dizer que, naturalmente, eram pessoas que mereciam confiança, com créditos firmados, que o Banco de Portugal também veria como pessoas adequadas para o exercício da função, mas com a permissão desta Comissão eu não revelarei os nomes porque entendo que não tenho esse direito. Sobre aquilo que foi feito e que não foi feito, tenho 3 perguntas diretas. Em primeiro lugar, porquê é que as obrigações de conversão contingente, os COCOs, não foram convertidos em capital? Porque, honestamente, não vi nenhuma vantagem nisso. Ou seja, o Estado tinha a prerrogativa de converter, estamos a falar da última tranche, eu recordo que os instrumentos de capital contingente ou instrumentos híbridos, designados COCOs, eram num total de 400 milhões, foram devolvidos ao Estado 275 milhões, ficou por devolver uma parcela de 125 milhões. O Banif pediu por mais do que uma vez autorização ao Banco de Portugal para fazer esse reembolso. O Banco de Portugal, no seu papel de supervisor, entendeu não autorizar esse reembolso por entender que deixava o nível de capital abaixo do que considerava suficientemente prudente, se me é permitido pôr as coisas nestes termos. E, portanto, na prática, o que nós estávamos a assistir era a um adiamento desse reembolso, mas não uma decisão de que ele não existisse. Era um adiamento, não foi cumprido o calendário. Formalmente, o Ministério das Finanças tinha o direito, mas não a obrigação, de proceder a essa conversão. O que é que teria acontecido se tivéssemos feito essa conversão em capital? O efeito imediato era diluir os investidores privados, nomeadamente aqueles que tinham participado nas emissões de capital que foram feitas já depois da intervenção pública. Ou seja, isto teria como efeito reduzir a posição desses acionistas. E seria um efeito negativo, daria uma percepção ao mercado de que havia um problema com o Banif que não tinha capacidade de devolver o auxílio do Estado e não teria, do meu ponto de vista, qualquer vantagem. Primeiro, eu não sentia, como aliás já tive a ocasião aqui de dizer, qualquer necessidade de reforçar formalmente o peso ou a intervenção dos administradores do Estado no Banif. Aliás, filo na alteração de maio de 2015, se não estou em erro, ao ter o administrador do Estado, que estava na Comissão de Auditoria, a assumir a presidência da Comissão de Auditoria. Portanto, houve aí na forma e na substância, houve aí uma intervenção maior ou um papel mais relevante de um administrador do Estado e para isso não foi necessário fazer a conversão de capital e diluir e por essa forma reduzir a posição dos acionistas. Portanto, o cenário com que estávamos a trabalhar era um cenário em que esse capital seria devolvido, embora não no calendário acordado com algum atraso, logo que estivessem reunidas as condições, esse capital seria devolvido. Não via vantagem nenhuma em reforçar os poderes dos administradores, porque em todas as matérias relevantes nada foi feito contra a vontade do Estado e, portanto, sempre que era necessário que o Estado se pronunciasse, essa vontade era respeitada e não era sequer questionado se a questão formalmente se colocaria ou não, era respeitada simplesmente e, portanto,
Além de que, naturalmente, esses instrumentos de dívida, de acordo com as regras, pagam uma taxa de juro ao Estado, relevante, que estava já em 10%, e que se destina naturalmente a incentivar a instituição a fazer o reembolso tão rapidamente quanto possível. Portanto, por este conjunto de razões, não vi nenhuma vantagem em proceder à conversão dos instrumentos em capital. Não senti a necessidade de ter um papel mais interventivo, porque todas as intervenções que senti necessidade de fazer foram acatadas e respeitadas sem, note-se, sem qualquer dificuldade ou resistência da parte da administração do banco. Mais duas perguntas concretas. Veio a lume que em março de 2015 houve um interessado concreto na compra do Banif. Queria que me confirmasse ou infirmasse esta hipótese e porque é que não foi levada não colheu esta oferta. E a segunda questão é porque é que não se iniciou um processo formal de venda do Banif no primeiro trimestre de 2015. Obrigada, Sr. Deputado. É assim, interessados no Banif, ou manifestações de interesse no Banif, houve muitas, como eu disse na minha intervenção inicial. Houve um conjunto alargado de investidores de várias proveniências, investidores americanos, investidores chineses, investidores do Canadá, de outras geografias que foram abordando o Ministério das Finanças ou o Banif ao longo deste tempo com manifestações de interesse, ou seja, dizendo que poderiam ter interesse na aquisição da posição do Estado no Banif, e eu, quando recebi todos os investidores que manifestaram interesse na aquisição da posição do Banif, remeti-os a todos, reiterei 2 pontos fundamentais. Primeiro, sim, o Estado tem todo o interesse em vender logo que possível a participação de capital no Banif. A nossa intervenção é temporária e, portanto, temos todo o interesse em sair tão cedo quanto possível, chamando também a atenção que o processo ainda não tinha sido objeto de uma aprovação formal por parte da Direção-Geral de Concorrência, que isso naturalmente era um ponto relevante, como aliás foi referido em todos os documentos, em todos os prospectos, em todos os temas, em todas as vezes que esta questão foi suscitada. E, portanto, houve vários interessados no Banif. Eu chamaria, no entanto, a atenção que não foi uma oferta. Nós nunca tivemos uma oferta. Tivemos manifestações de interesse. A questão de porque é que não se abriu um processo de venda, é preciso perceber que um processo de venda de um banco é algo que tem de se ponderar muito cuidadosamente antes de ele ser iniciado. Ou seja, só faria sentido abrir um processo formal de venda, que é algo naturalmente publicitado, objeto de roadshow, de disponibilização de dados. Só se deve avançar para esse processo quando se tem um grau de confiança muito grande de que vão aparecer interessados. Ou seja, a pior coisa, do meu ponto de vista, que poderia acontecer ao Banif era abrir um processo de venda, um concurso de venda e ele ficar deserto. Isso resultaria imediatamente numa pressão e numa desvalorização do banco por ser manifesto que o mercado não estava receptivo àquela proposta de venda e que não havia quem estivesse interessado em comprar. Nesta altura, março, que o Sr. Deputado refere, é também um momento, como eu referi há pouco, em que estamos a começar a trabalhar com a administração do Banif para fazer uma alteração no modelo do plano de reestruturação. Ou seja, até àquela data tinha-se estado a trabalhar numa separação de ativos, mas num modelo em que não havia duas instituições juridicamente distintas. Havia uma separação, mas dentro da mesma entidade jurídica. E também não se fez isso mais cedo, porque não havia condições materiais, nomeadamente o processo de reestruturação do banco não estava suficientemente avançado para que essa solução fosse execuível e com custos comportáveis. E, portanto, nesse momento, aquilo que estava em discussão entre nós era seguirmos esta via, com a possibilidade de contratar esta entidade espanhola que depois veio a assessorar o Banif e de apresentarmos um plano de reestruturação que eu se calhar diria
posso dizer que foi o segundo, digamos assim, porque é de facto distinto das versões anteriores. É uma outra versão, mas é uma versão que se distingue das anteriores e, portanto, se quisermos numerar os planos, eu diria que foi o segundo. Tivemos um primeiro com várias versões e tivemos um segundo. E, portanto, é nesta altura que começa essa discussão e que me pareceu que haveria bastante mais vantagem em não criar uma pressão desnecessária sobre o processo, abrindo um concurso de venda que corria o risco sério, no meu entendimento, de ficar deserto, e apesar de haver alguma expectativa de que pudesse haver investidores, ninguém, nem a administração do banco, estava em condições de me dizer com firmeza, sim, vão aparecer e vão apresentar propostas que possam ser aceitas. Não era possível ter essa confiança. Aquilo que entendemos, que eu entendi, que transmiti à administração, foi que era preferível seguirmos a via da reestruturação nos moldes em que vieram ser apresentados em setembro de 2015 e que então daí resultaria necessariamente uma venda das duas unidades que resultariam da separação. E, portanto, apenas para concluir, o risco de abrir um processo de venda que ficasse deserto, e apesar das múltiplas manifestações de interesse, nenhuma teve esse grau de firmeza que permitisse tal confiança, pareceu-me demasiado elevado para se correr e podia deitar a perder o objetivo principal, que era fazer aprovar um plano de reestruturação, recuperar o auxílio de Estado dentro do prazo, que era até quase ao fim, um prazo bastante dilatado e confortável. Também não havia nenhuma razão objetiva para nos precipitarmos na solução. Tínhamos tempo, o banco tinha até 2017 para terminar o processo de reestruturação, até ao final do primeiro semestre de 2018 para devolver integralmente a ajuda pública. Não havia nenhuma razão para ações precipitadas que pudessem pôr em causa o objetivo principal. E depois entra-se no período de trabalho com a N+1 e com o Dr. Oscar Cabeça, no sentido de fazer o tal segundo plano de reestruturação. Qual foi a posição da DGCOM na tal reunião de que nos falou de 8 de outubro sobre este plano? Bom, nós enviámos, como disse, o plano no dia 18 de setembro de 2015. A reunião foi marcada porque entendemos todos que era vantajoso ir apresentar e explicar o plano e, portanto, foi o Banco de Portugal, o BANIF, o assessor N+1 e o meu gabinete também acompanhou essa... Peço desculpa, estavam todos na mesma linha? Estávamos todos, eu diria que entusiasticamente na mesma linha, ou seja, convencidos de que aquele era o caminho certo, de que com aquele plano, e quando eu digo aquele plano não significa obviamente que ele não sofresse alguns ajustamentos, mas aquela linha de atuação que seria possível obter a aprovação, tanto mais que havia um precedente relevante em Espanha em que tinha sido seguido um modelo análogo e que tinha sido aprovado, portanto tínhamos esse conforto e os assessores que o banco contratou para fazer o processo eram exatamente os mesmos que tinham concluído com sucesso o outro processo. Portanto, nessa reunião de dia 8 foi apresentado o plano, foram colocadas algumas questões, mas foi dito logo na altura que a maioria das questões seriam remetidas posteriormente por escrito. E foram, de facto, remetidas por escrito na sequência dessa reunião, um conjunto bastante extenso de questões sobre o plano, que foram respondidas a 13 de novembro. Portanto, a discussão iniciou-se da forma que é habitual. A discussão iniciou-se da forma que é habitual, ou seja, nós temos um plano que é apresentado, a Direção-Geral de Concorrência estuda o plano, coloca questões, essas questões são respondidas e, portanto, era esta a fase do processo em que estavam e nunca foi dito em momento algum que não haveria, que o plano não tinha, perdoa-me a expressão, pernas para andar. Não foi dito em momento nenhum, foram colocadas questões como é normal, as questões foram respondidas e foi esse o resultado da reunião de 8 de outubro, em que, aliás, o Banco de Portugal, se me recordo das palavras, o representante do Banco de Portugal terá dito que aquela é que era a solução e que não concebia sequer um outro caminho que não fosse trabalhar sobre aquele plano, com as adaptações necessárias para que o mesmo viesse a ser aprovado. Mas depois de 13 de novembro ter chegado a esse conjunto de questões que são naturais num processo desta natureza, segue-se, como não poderia deixar de ser, o dia 17 de novembro, que é um dia fundamental, porque é um dia em que há uma reunião em Bruxelas
com praticamente todos os intervenientes e também por teleconferência, e há uma carta que o Banco de Portugal envia ao BANIF, onde parece haver uma mudança completa de posição. Nós ainda não conseguimos perceber exatamente o que é que aconteceu, ou melhor, as motivações do que aconteceu no dia 17 de novembro. Sr. Deputado, o dia 13 de novembro, só para clarificar, o dia 13 de novembro é o dia em que enviamos as respostas. Portanto, as perguntas vieram antes e a 13 de novembro enviamos as respostas que foram preparadas pelo BANIF, naturalmente, mas com os assessores financeiros, com o envolvimento do Banco de Portugal, que era permanente, com o Ministério das Finanças, assessores financeiros, jurídicos, enfim, toda a equipa que estava a trabalhar nesta matéria. De facto, no dia 17 de novembro, há um conjunto de desenvolvimentos importantes. Há essa reunião que a representante, a pessoa do meu gabinete que acompanhava esta matéria, acompanha por conferência telefónica. Há uma carta que é remetida para o BANIF a pedir um plano para o reforço de capital e uma carta que me é remetida a mim, enquanto Ministra de Estado e das Finanças, e que marca aqui uma inflexão no processo. Ou seja, até à véspera, ou antevéspera, já não sei precisar ao certo, em que eu tinha estado numa reunião com o Sr. Governador, o acordo, ou aquilo que ambos entendíamos que era a atuação correta, era fazer o necessário para que o plano fosse aprovado. Como digo, com aquelas linhas exatas, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, alterando alguns pontos, mas seguir aquela linha que permitiria ter, muito antes do prazo para a devolução de auxílios de Estado, o processo de reestruturação, o plano de reestruturação aprovado e o banco vendido. Era esse o calendário que estava em cima da mesa, era essa a proposta sobre a qual estávamos a trabalhar. E, portanto, é neste contexto que nós temos todas estas discussões. Eu recordo que é precisamente neste prazo que aparece a carta de 12 de novembro, que eu há pouco tive a ocasião de apresentar aqui, de entregar aqui à Comissão, e que é a carta onde pela primeira vez, se faz referência a prazos para eventualmente haver alguma aprovação do processo ainda em 2015 e uma referência também à alteração de regras em 2016. Como digo, a alteração de regras em 2016 não era surpresa para ninguém. Toda a gente sabia que as regras iam mudar. Aliás, aqui neste Parlamento discutimos a transposição da BRRD e sabemos todos que as regras iam mudar. O que é novidade é a relação entre esse facto e o processo em curso. Ou seja, nós tínhamos naquele momento uma investigação aprofundada, que é aliás um passo normal nestes processos, que acontece em múltiplos casos, que estava em curso. À data em que eu cessei funções, não tinha sido sequer ainda publicada a decisão no Jornal Oficial que daria início à contagem do prazo de 30 dias para que terceiros se pronunciassem. Portanto, o processo ainda tinha um tempo longo pela frente, o processo da investigação aprofundada sobre auxílios de Estado e a matéria relativa ao plano, o calendário com que estávamos a trabalhar era um calendário que não exigia, não previa decisões tomadas pela Direção-Geral de Concorrência ainda em 2015. Previa que se encontrasse um comprador, mas quer dizer, digamos que o 31 de dezembro não tinha ali nenhuma relevância material, até que no dia 12 esta questão aparece. E, portanto, é neste momento que eu sou completamente apanhada de surpresa por essa compressão de calendário, num contexto que, como já tive a ocasião aqui de explicar, tínhamos o Governo que tinha tomado posse na sequência das eleições, tinha visto o seu programa rejeitado aqui no Parlamento e, portanto, estávamos numa altura de indefinição política sobre o que é que se iria seguir, formalmente em gestão, e é nesse contexto que surge esta carta que altera a posição. Sra. Ministra, mas julga que, desculpa interrompê-la, julga que, Sra. Deputada, peço desculpa, que o facto do Governo estar em gestão a partir do dia 10 de novembro tem alguma relação direta ou indireta com esta compressão do prazo? Sr. Deputado, permita-me, eu não quero fazer especulações sobre motivações para a compressão do prazo. Eu também não peço isso, mas eu peço que nos compreenda e quem nos está a escutar e a tentar perceber o que é que se passou. Esta compressão do prazo é de facto muito estranha, tem que haver alguma razão para isto.
A compressão do prazo é estranha por ser súbita, ou seja, como digo, e se os senhores deputados com certeza têm essa documentação, se virem as perguntas que foram remetidas na sequência da reunião de 8 de outubro, as respostas que foram dadas de 13 de novembro, as cartas até poucos dias antes não diziam as respostas o mais rapidamente possível, com a brevidade possível, enfim, utilizando a terminologia normal nestes casos. Portanto, este prazo aparece de repente, aparece numa altura em que a Direção-Geral de Concorrência terá, eu não diria, não sei se posso dizer, tomado consciência da mudança de regras, parece-me que é muito forte, porque essa consciência existia, mas terá entendido que esse prazo passava a ser relevante. Eu tenho dificuldade, Sr. Deputado, em especular sobre as motivações de outras entidades e parece-me de todo preferível que sejam essas outras entidades a explicar as razões pelas quais mudaram de posição ou pelas quais a questão se alterou. Em qualquer caso, eu mantive, em resposta a essa carta de 17 de novembro, que me causou surpresa e com a qual fiquei desagradada, digamos, a de 17 de novembro, a carta de 17 de novembro do Banco de Portugal, porque até essa altura estávamos a trabalhar num cenário de aprovação do plano de reestruturação. A solução que me foi proposta nessa carta e que me era pedido que defendesse era uma solução, primeiro, não fui sobre a mesma consultada e não concordava com ela. Eu não concordava com uma solução que tivesse para os contribuintes um ónus e um custo. Não concordava com essa solução e expressei essa não concordância na resposta à carta de 17 de novembro. E, portanto, há aqui uma mudança de posição de facto. Até esta data pedia-se ao Ministério das Finanças, concretamente a mim, que junto da senhora Comissária defendesse a aprovação do plano e nesta data diz-se que se entende que há risco de que o banco não cumpra os rácios de capital e que, portanto, pode ser necessária uma intervenção diferente com recapitalização pública, ou seja, pública não do Fundo de Resolução, pública do Tesouro e dos contribuintes, e eu com essa solução não concordei. Mas então será correto dizer que o programa de governo é chumbado aqui neste Parlamento no dia 10 de novembro, que no dia 12 de novembro o prazo é comprimido até limites que nunca antes tinham sido colocados e que logo a seguir, dia 17 de novembro, entende-se que o plano N+1 morreu com aquela carta de 17 de novembro. Portanto, a partir daí entra-se numa etapa completamente diferente, com a qual a doutora Maria Luísa Albuquerque acabou de dizer que não foi ouvida e que não concordava. Sr. Deputado, bom, essa sequência é factual. Eu não quis foi especular sobre as causas, mas as datas que referiu estão corretas. De facto, as datas que referiu estão corretas. No dia 10 de novembro tivemos o nosso programa rejeitado aqui neste Parlamento. No dia 12 de novembro aparece esta carta. No dia 17 de novembro recebe a carta do Banco de Portugal. Por aquilo que foi do conhecimento público, eu depois de sair do gabinete não voltei a ter contacto com o processo, nem a falar com os intervenientes e, portanto, o que sei é aquilo que foi divulgado através dos órgãos de comunicação social. Houve ainda foi colocada em prática o plano, ou pelo menos em parte, porque houve uma separação dos ativos e houve um processo de venda competitiva ou de venda voluntária do Banco Limpo ou do Banco Bom. Portanto, o processo continuou de alguma forma, mas, como digo, a partir do momento em que sei funções, não sei os detalhes. E, portanto, continuou de alguma forma, mas não tenho informação suficiente para saber se continuou de forma diferente ou exatamente como estava planeado. Seguramente não acabou como estava previsto ou planeado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho já para terminar, o seu tempo, mas... Só para terminar, muito obrigado. Mas então, será correto dizer também, e isto já foi referido aqui por vários intervenientes, que a partir desse momento em que estamos a falar, o Banco de Portugal assume uma relevância que eventualmente não teria tido, além de ter mudado de posição, não teria tido até aí. E depois sobre a resolução.
há dois pressupostos para existir uma resolução. Em primeiro lugar, rácios abaixo do determinado, e em segundo lugar, uma liquidez, digamos assim, inexistente ou com grandes problemas. E isso foi conseguido com a notícia da TVI. De facto, parece haver aqui também uma relação direta entre a notícia da TVI, parece demasiado afeita ou até direi aclimatada àquilo que veio a ser a resolução alguns dias mais tarde. Gostaria que se pronunciasse sobre isto e muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, no momento em que há uma transição entre governos, eu referi isso na minha intervenção inicial, porque foi uma preocupação que tive, era fundamental assegurar que não havia descontinuidade no processo. E, portanto, que a nova equipa que iria entrar no Ministério das Finanças, quando entrasse, pudesse muito rapidamente absorver a informação e acompanhar o processo, mas naturalmente que as autoridades nacionais teriam potencialmente ali um hiato, por curto que fosse, na transição entre governos. E, portanto, o Banco de Portugal, nesse contexto, passou a ter um diálogo mais direto com a Direção-Geral de Concorrência que antes não tinha. Isso é factual, no sentido em que me parece também algo natural face a um contexto de instabilidade em que estávamos nessa altura. É também verdade que os pressupostos da resolução, nos termos definidos na lei, são que um banco não cumpra os rácios exigidos de capital ou que tenha problemas graves de liquidez, ou seja, uma resolução não se faz quando dá jeito, porque dá jeito, porque achamos que o melhor momento é agora e não outro, não pode ser feito nesses termos. Há pressupostos legais para que a resolução seja feita. Eles têm de se verificar um ou outro, ou nos casos mais sérios, os dois, mas não é possível à autoridade de resolução resolver uma instituição financeira sem que um destes problemas, pelo menos, se verifique. Quanto àquilo que aconteceu depois, o Sr. Deputado perdoar-me-á, mas eu estou aqui nesta comissão na qualidade de ex-Ministra de Estado e das Finanças, e nesta comissão e nesta qualidade eu não quero fazer comentários ou especulações sobre aquilo que se seguiu à cessação das minhas funções. Acho que é fundamental que esse apuramento seja feito. Quando eu cessei funções no dia 26 de novembro, nada me faria prever um desfecho com este custo e com este custo para os contribuintes, nestes termos, mas isto dito, eu não tenho informação sobre o processo para além da que é pública e não quero aqui, neste contexto, fazer comentários. Espero que os senhores deputados da Comissão de Inquérito possam apurar o que é que se passou nessa fase final, quais foram as razões, as responsabilidades, e não vou especular sobre qualquer dos factos que tiveram lugar após a minha saída do cargo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Segue-se então